Você já percebeu como a juventude espírita vive em meio a sombras, medos, perguntas sem resposta? Sente esse chamado no seu peito. Eu sou mais do que as dificuldades que enfrento. Hoje, quero te levar para uma reflexão urgente, intensa. O verdadeiro valor de se entregar jovem ao serviço espírita, ao trabalho do bem, mesmo quando tudo parece conspirar contra você. Imagine um cenário. Você, cheio de vida, com sonhos guardados, cercado de dúvidas. Será que faço diferença? Como seguir quando o mundo me acusa? Maíse Braga nos mostra que não é sobre expectativas, mas sobre coragem. Coragem de persistir mesmo com o sapo sentado à tua mesa, mesmo com a dor, as críticas, os dias em que tudo parece ruir. Nesta palestra, vamos descobrir juntos que nossa mocidade espírita não é tempo de espera. É tempo de ação, é tempo de semear, é tempo de fazer o bem que ecoará para sempre. Que mesmo quando surgir a bengala da fraqueza, nossas pernas espirituais possam se fortalecer. Preste atenção. O que você ouvirá pode transformar sua forma de viver, de servir, de amar. Assista até o fim. Permita-se ser tocado e renovado. Meninos, sou Maíse, e quando vocês me viram caminhar, devem ter pensado, meu Deus, graças a Deus eu ainda sou moço. Meu Deus do céu, será que me aguarda uma bengala? Quando eu cheguei no Espiritismo com 15 anos, eu achava que eu nunca ia precisar de uma bengala. Mas depois de algumas dificuldades de saúde ano passado, e 7 meses numa cadeira de roda, graças a Deus, só falta a bengala. A bengala é uma terceira perna, muito útil quando as nossas pernas ainda não se fortaleceram o suficiente. E eu fiquei pensando que quando meus avós já eram espíritas, mas quando eu decidi que as viagens precisavam recomeçar, porque eu já estava quase completamente recuperada, tinha que ser aqui. Porque aqui foi a última viagem que eu fiz em março de 2020. E quando eu voltei para Brasília, minha filha tinha uma pilha de máscara, uma pilha de álcool em gel, e ela me disse, a partir de agora, não viaja mais, porque chegou uma pandemia. E aí, como todo espírita, eu pensei, que maravilha. Quando essa pandemia acabar, toda a humanidade vai ser melhor do que quando está começando. Nós somos muito ingênuos. Nós, os espíritas, somos mais ingênuos ainda. Porque nós imaginamos ainda que precisamos passar por grande dificuldade para nos transformar. E acredito que só quando, pelo amor e não pela solidão e a dor, nós avançarmos, teremos realmente aprendido. Eu fiquei pensando como somos felizes, porque não há nada como ser moço, não há. Não há nada como chegar a uma casa espírita na juventude, porque aquilo te marca para sempre, mesmo que você nunca mais apareça. E quando você permanece no trabalho, então existe a real transformação, por mais difícil que seja. E como somos felizes por estarmos juntos quando há tanta solidão pelo mundo. E, principalmente, somos mais felizes que o próprio Chico Xavier. Quando Emmanuel disse a ele, vamos levar 9 meses para psicografar o próximo livro, que vai se chamar Paulo e Estevão. O doutor Joviano, chefe do Chico, ofereceu o subsolo do escritório da Fazenda Modelo. Já que você vai trabalhar de madrugada, use o subsolo do nosso escritório. E o Chico agradeceu, disse que ia utilizar, pegou um monte de lápis e papel, uma mesa simples, uma cadeira, mas na noite em que o primeiro capítulo de Paulo Estevão foi psicografado, ele disse a Emmanuel, e o senhor sabe, eu senti tanta solidão,
Eu me vi tão sozinho aqui nesse subsolo, e Emmanuel, com aquele olhar 3x4 que ele tinha, disse: ah, você se sentiu sozinho? Amanhã à noite eu vou trazer um companheiro para você. No dia seguinte, na noite seguinte, quando ele se sentou à frente dele, em frente à pequena janela, havia um sapo imenso, totalmente cheio de verrugas, horroroso. E o Chico, sem uma palavra, olhou para Emmanuel e Emmanuel disse: você não queria companhia? Aí tem. Era o sapo. Durante 9 meses, diariamente, o Chico chegava e já encontrava o sapo. 9 meses depois, quando Emmanuel psicografou fim dessa obra maravilhosa, que é Paulo Estevão, o sapo olhou para o Chico, pulou a janela e nunca mais apareceu. Óbvio, perguntavam sempre ao Chico: mas você nunca perguntou a Emmanuel se era um sapo de verdade ou uma alma sofredora, desencarnada na forma de um sapo? Sabe que eu nunca tive curiosidade, mas ele foi o meu companheiro durante 9 meses. Eu tenho certeza que eu falo para pessoas evoluídas que jamais desistiriam se tivesse a companhia de um sapo. Mas eu confesso a vocês que eu teria dito a Emmanuel: ah, é um sapo que eu vou ter de companhia? Muito obrigada, já estou indo embora. A verdade é que nada fez com que Chico desistisse. E, às vezes, dentro do trabalho espírita, nós temos momentos de ter a companhia de um sapo. Nossa, mas você deve ser muito feliz, porque você trabalha numa mocidade espírita. Só quem já trabalhou numa mocidade espírita é que sabe. Tem dia que o companheiro aparece com uma cara ruim. Tem dia que ele brigou em casa. Tem dia que ele já chega na mocidade pensando: por que eu tenho o pai e a mãe que eu tenho mesmo? Por que as coisas não dão certo para mim? Por que eu não sou a cara do Paul Newman? A verdade é que na nossa juventude nós temos 1000 perguntas, e felizes de nós se não tivermos todas as respostas. Porque, se Deus quiser, um dia nós vamos sair da Terra com mais indagações do que conclusões, para que a nossa vida possa permanecer. E é claro, quanto mais jovens somos, mais a vida nos ensinará e mais as pessoas do contra farão tudo para que nós desanimemos. E desânimo e desistência, eu posso afirmar a vocês, estão fora da cogitação de vocês. Ninguém vem do espaço para progredir, para desistir, para fazer o que não é bom. Por isso, nós precisamos rever a nossa posição dentro da doutrina espírita. Muita gente pergunta: o que a doutrina espírita pode fazer por mim? Esquecidos de que temos que também perguntar: o que eu posso fazer pela doutrina espírita? E é principalmente divulgá-la, essa maior caridade, como dizia Emmanuel, divulgá-la através dos nossos atos, das nossas atitudes. Olha, na época da mocidade espírita, da minha época, no início da década de 70 do século passado, a maioria de vocês estava pensando se ia reencarnar ou não. Mas na comunhão espírita éramos 4. Fazíamos de tudo, desde lavar o banheiro, porque a comunhão era pequenininha e não tinha dinheiro para pagar um zelador, até chamar a ficha para o passe de desobsessão, que é um aprendizado incrível, porque a pessoa que está obsediada não está no seu estado normal. E quando eu chamava uma ficha errada, o obsediado já partia para cima de mim. Antigamente mesmo, dizem que não se deve dizer essa palavra, mas eu digo, antigamente,
Não era como hoje, todo mundo sereno e confiante. Os espíritos sofredores incorporavam na plateia. A pessoa que estava incorporada levantava e vinha tomar satisfação com você, enquanto você fazia palestra. Então, imagine as coisas que aconteciam. Era do Arco da Velha. Nossa, Arco da Velha é velho também, né? Tá doido! Os meus 65 anos estão pesando. Falando nisso, Pedro, quando der mais 25 minutos, você faz assim. Se eu não te enxergar de propósito, você cai desmaiado. A verdade, meus amigos, é que há sempre um sabotador dentro de nós. Aquele que, na hora mais feliz do nosso destino, diz: você não merece, você não vai conseguir. Para que você está nesse caminho? Você é um bobalhão. Olha lá fulano aproveitando a vida. Fulano não dá um grão de arroz para ninguém e dá tudo certo para ele. Sempre que eu falo sobre isso, me recordo do meu amigo Maurício, da época de mocidade. Ele tinha um vizinho pavoroso. O homem olha, mas tudo dava certo para esse homem. Ele tratava o cachorro mal, a mulher mal, o filho mal, a empregada mal, e tudo sorria para ele. O Maurício, aquela coisa, fazia cesta básica, levava lá no final do mundo, frequentava a mocidade sem faltar, desempregado, sozinho. Ninguém ligava para ele. Uma coisa louca. Um dia ele foi no Chico e disse: Chico, eu não entendo a vida. Meu vizinho não tem moral nenhuma. Felicíssimo. Tem dinheiro, tem tudo. Eu tento trabalhar na mocidade espírita, tudo dá errado. Chico abraçou Maurício e disse: que bom, meu filho. Seu vizinho ainda está semeando. Eu e você já estamos colhendo. Nunca me esqueci disso, porque a verdade é essa mesma. Quando a vida parece ir contra nós, é a colheita daquilo que nós semeamos um dia. E aquele que vive na flauta ainda está semeando. Que nós possamos, inicialmente, semear felicidade. Onde houver sofrimento, que nós levemos simpatia. Há tantas palavras novas, mas se elas não nos dizem nada, não mudam a nossa atitude, não adianta. Fulano tem que ser empático. E nunca houve tão pouca empatia. Fulano tem que ser solidário. E as pessoas nunca fugiram tanto da verdadeira solidariedade. Então, não adianta que o dicionário mais atual traga palavras que definam os nossos sentimentos. É preciso, como disse a música dos nossos queridos, saber viver. Porque senão nós teremos sempre as dificuldades emocionais, psíquicas, espirituais. Vamos fazer como antigamente, que todo mundo colocava a culpa dos invisíveis sofredores, e nós sabemos que nenhum invisível sofredor consegue se ligar a nós se nós não o chamarmos com a nossa atitude ou o nosso pensamento. Ele não fica 5 minutos conosco. Então, se está conosco, ou é para aprender conosco, ou é porque encontrou alguma afinidade. A afinidade deve ser sempre com aquele que ilumina, que produz, que vivencia o que é positivo. Tenho dificuldade na casa espírita que eu frequento? Vou à diretoria conversar. Não deixo passar nada, porque a doutrina espírita talvez seja a única religião que não permite que nós coloquemos debaixo de algum tapete as coisas que nós não queremos discutir. Muito ao contrário. Tudo vem à luz e nós temos que ter sinceridade para estarmos bem. Aquela casa eu não frequento mais, porque o passe lá é muito fraquinho. Não resolveu a minha vida. Mas somos nós os solucionadores da nossa vida. Ninguém mais.
Os amigos nos apoiam, os mais experientes nos falam da sua vida, da sua existência, mas nós precisamos caminhar por nós mesmos. Esses encontros existem para que nós percebamos que as nossas questões são as mesmas e que podem ser solucionadas, sim, com conversar, com diálogo. O espírita até hoje, e que vocês não façam assim, é a pessoa mais melindrosa que existe. Se você diz que ele não fica bem de vermelho, ah, meu Deus, ele já faz uma cara feia. E ainda diz, eu sou muito sensível por causa da minha mediunidade. Não, não é sensível não, é bobo mesmo. Uma vez eu falei para uma plateia de mais de 1000 pessoas, quem vier de vermelho na próxima palestra vai fazer a prece de encerramento. Gente, não tinha um vermelho. Porque as pessoas acreditaram que quem tivesse de vermelho eu ia chamar para fazer palestra. É inacreditável. Eu tive um vizinho que eu descia com a minha cachorra e eu abria um sorriso, encontrava ele e dava bom dia. Um dia o filho dele teve um problema seríssimo e foi até a comunhão. Ele levou o filho na comunhão. E, obviamente, quando chegou lá, me encontrou. No dia seguinte, eu já toda animada. Meu Deus, ele nunca respondeu o meu bom dia, mas agora ele vai responder. Porque ontem ele me encontrou na comunhão. Ontem ele levou o filho para ser orientado na comunhão. Quando nós entramos juntos no elevador, esse homem me disse, agora eu sei quem a senhora é. A senhora é espírita, todo espírita é maluco. Por isso que a senhora de manhã cedo me cumprimenta sorrindo. Gente, o homem tinha levado o filho problemático na véspera, no centro. E ainda estava me acusando de ser maluca. Eu tenho um amigo que diz que nenhum de nós tem o rosto normal. Nós temos rosto de quem não é desse mundo. No dia que ele me disse isso, não tenham dúvida, eu fiquei meia hora no espelho do banheiro, me olhando. Meu Deus, será que é isso mesmo? Será que nós espíritas não temos cara de quem é desse mundo? Porque as pessoas têm 1000 fantasias sobre nós. Uma vez, numa conversa, eu disse, um dia o Chico me disse, você conheceu o Chico? Eu falei, conheci. Infelizmente, não segui os exemplos, mas conheci. Aliás, eu tenho o privilégio de dizer que foi ele que me ensinou que eu não amava ninguém. Porque em 76, quando ele esteve conosco, no Congresso Mundial de Jornalistas e Escritores Espíritas, passamos a noite no ginásio de esportes. Tínhamos feito uma mesa, a mocidade. Vocês sabem que o jovem gosta de comer. O que eu amo em Maria Dolores é que ela era gordinha como eu. Olha, aquela mesa de salgado, aquela mesa de doce, aquela mesa de refrigerante. Das 8 da noite às 8 da manhã do dia seguinte, o Chico bebeu água. Eu morta. A mocidade junto comigo, morta. Eu dirigi a mocidade, tinha que dar o exemplo. Aí eu cheguei por trás dele e falei, Chico, meu Deus, você passou a noite só bebendo água, abraçando e beijando essa multidão. O ginásio não tinha lugar para uma mosca. Dando uma rosa para cada pessoa. Você deve estar liquidado. E, infelizmente, eu tenho uma notícia. Nós já comemos tudo, bebemos tudo, não tem mais nada para você. Mas você deve estar liquidado. Ele abriu um sorriso e disse, minha filha, o amor não cansa nunca. Eu estava destruída, querendo ficar 3 noites dormindo. Então eu vi que eu não amava ninguém. Nunca me esqueci dessa frase dele. Sabe, quando ele foi de carro, de Uberaba até Brasília. Amanhecia, ele pediu para parar o carro. Saiu do carro. Quando ele olhou Brasília, ele disse, aqui é a terra dos grandes reencontros espirituais. Um dia, quando os seres de outros planetas vierem se reunir com os dirigentes da Terra,
o encontro será em Brasília. Por isso, ele completou: tanta gente veio para cá e nunca mais voltou para sua terra. Meu pai, quando eu tinha 9 anos, chegou em Brasília para passar 2 anos. Nunca mais fomos embora. Eu tenho 65 anos. Então, a verdade é que tudo aquilo que o Chico dizia, você ficava de olho. Tinha um homem chamado Jorge, um mendigo em Uberaba. Ele tinha uma ferida na boca que ia até a orelha. E aquilo sangrava permanentemente. Quando ele aparecia sábado de manhã, Chico, eu só vim te dar um beijo. Os espíritas faziam aquela cara horrorosa. Vocês já viram a cara horrorosa do espírita? É quando você chega na hora errada. Quando ele está afim de uma fofoca e ele aparece para obstruir a sua fofoca. Quando Jorge aparecia, Chico, eu posso te dar aquele beijo? E o Chico, Jorge, eu estava esperando o seu beijo. Obviamente, quando Jorge beijava o Chico, sangrava a bochecha do Chico. Milhões de lenços apareciam. Lenços dos espíritas preocupados, porque o sangue do Jorge estava na bochecha do Chico. Um dia alguém chegou com a notícia: Chico, o Jorge morreu. Os espíritas em volta: graças a Deus. Meu Deus, vocês já não viram isso? Oh, então vocês não estão no mesmo espiritismo que eu. Ai, meu Deus, graças a Deus. Eu nunca mais usei aquele lenço que eu emprestei para o Chico. Joguei fora. E o Chico, com os olhos cheios de lágrimas, disse: ah, que saudade eu vou sentir do Jorge. Porque vocês não têm ideia de quem era o Jorge. Chico, quem era o Jorge? E graças a Deus o Chico morreu sem contar para ninguém quem era o Jorge. E até hoje eu fico imaginando, meu Deus, quem era o Jorge? Para o Chico fazer questão daquele beijo sangrando. Imagine que espírito de luz que estava ali, vivendo o seu último momento de prova, na rua de Uberaba. E nós ainda somos, às vezes, aquele espírita que escolhe serviço. Não, hoje eu não vou, porque hoje é aquele troço chato, que o meu suor corre no chão, muito complicado. Não, é aí que nós devemos estar. Quando o Chico tinha 7 anos, vivendo com a madrinha que o maltratava tremendamente, ela fazia questão de não dar comida para ele. E a mãe dele tinha dito: eu estarei sempre te protegendo, mas nada da mãe aparecer. E ele ia chorar no quintal, morto de fome. E um dia apareceu um cachorro, que parecia um lobo, com um jatobá na boca. Colocou no colo do menino, Chico. O Chico olhou aquilo, o jatobá é duro. O cachorro, vendo que ele não ia conseguir abrir, pegou o jatobá, com os próprios dentes, esmigalhou o jatobá, botou no colo do Chico para o Chico comer. Durante 4 meses, diariamente, o cachorro levou um jatobá para o Chico. E só muitos anos depois, o Chico descobriu as propriedades alimentícias e vitamínicas que tinha o jatobá. E, de novo, a pergunta: você nunca perguntou, Chico, se o cachorro era encarnado ou desencarnado? Nunca perguntei. Mas, graças àquele cachorro, durante 4 meses, eu não passei fome, recuperei minhas energias e pude continuar. Meus amigos, nós ainda estamos esquecidos de todo o bem que as forças do amor podem fazer por nós. Nós ainda nos esquecemos de orar, de pedir, de agradecer, de trabalhar. Porque é como, se você não trabalha no bem, é como você iria a um banco
onde você não tem conta e pedir um empréstimo. O gerente vai dizer, não posso lhe ajudar, o senhor não tem conta aqui. Então, pensemos sobre isso. Quando eu comecei a fazer palestra, eu tinha feito 16 anos, 2 semanas antes. E Dr. Bezerra de Menezes disse, vamos comemorar, minha filha, lembrando a você esta frase que está no Antigo Testamento. Lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais dirás, não tenho neles prazer. Nunca me esqueci dessa frase. Não foi por acaso que o Dr. Bezerra me disse isso. Foi para que hoje eu estivesse aqui para lembrar isso a todos vocês. Lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. Porque nós não sabemos o que nós prometemos, o que ainda vamos passar, e os anos passam tão depressa. Ontem eu tinha 15 anos, caminho para os 66. Dificuldades surgem, sonhos não se realizam, frustrações acontecem, mas há muita coisa extraordinária também. E posso dar aqui um testemunho. Vocês vão viver muitas alegrias, mas a maior de todas, tenham certeza, será quando vocês forem dormir e souberem que fizeram alguma coisa pelo seu semelhante. Não há nada maior que isso. Nem amor, nem amizade, nem saúde, nada maior do que esse sentimento. Há muitos anos atrás, mocidades espíritas visitaram Chico Xavier e Humberto de Campos incorporou no Chico. E alguém perguntou, Humberto, que conselho você nos dá? E ele disse, a vocês que são jovens, eu aconselho 2 perguntas. Toda noite perguntar, o que eu fiz hoje que um verdadeiro amigo de Jesus teria feito? E o que eu fiz hoje que um verdadeiro amigo de Jesus não teria feito? Se vocês responderem toda noite essas 2 perguntas, seguirão sempre o caminho do bem. Vamos a isso. Nesse encontro e em outros que virão, vamos questionar, porque a doutrina espírita é uma filosofia questionadora. Não vamos ficar inertes, não vamos ficar sem nossas respostas, mas vamos, antes de tudo, apresentar trabalho. Antes que o Pedro tenha uma crise apoplética, ainda não é o momento do seu desmaio? Posso ficar mais 5 minutos? Houve um grande general americano chamado Douglas MacArthur. Ele tinha 2 metros de altura. Ele era tão respeitado que foi ele que subiu no navio onde estavam os japoneses para se render quando a Segunda Grande Guerra acabou. E, em nome do mundo livre, ele assinou aquele livro em que os japoneses encerravam a Segunda Grande Guerra. Mas era um homem impressionante. Tem muita história sobre ele. Mas ele, quando tinha 18 anos, foi a um baile do exército e viu uma menina de 14 sentada. Naquela época, vocês estavam até em outra encarnação. Você não chamava uma menina para dançar sem pedir permissão ao pai. Ele foi até o pai da menina, pediu licença para tirá-la para dançar. E o pai concedeu. Ele era um jovem oficial. Ele pegou a mãozinha da menina, começou a dançar com ela. Como todo homem, porque o homem é infinitamente, espiritualmente inferior a nós mulheres, mas são mais espertos. Ele olhou nas mesinhas da festa, havia em cada mesinha um copo com amendoim. Naquela época já existia isso. Ele passou numa das mesinhas, pegou o amendoim, pegou a mãozinha da jovem, encheu a mãozinha de amendoim, olhou nos olhos dela e disse, como eu queria que fossem diamantes. Gente, a menina tinha 14 anos.
Ela caiu completamente apaixonada por ele. E, dica para os homens, hein? Carreguem sempre um pacotinho de amendoim. Ela se apaixonou, eles se casaram. Um amor da vida inteira. 60 anos depois. Ele havia feito uma carreira extraordinária na Segunda Grande Guerra, na Guerra da Coreia. Tinha todas as medalhas. Começou a sentir uma dor nas costas, que não passava. Foi até o médico, câncer na medula. Não havia cura. 3 meses de vida. Ele chegou em casa, colocou um disco na vitrola, tirou a esposa para dançar. E enquanto valsava com ela, para sua surpresa, ele colocou na mão dela um colar de diamantes magnífico. E quando ela olhou aquilo, surpresa, ele olhou-a nos olhos e em lágrimas disse: como eu queria que fossem de novo amendoins. E ali nessa frase ele resumiu tudo que ele ia deixar de viver com ela e tudo que ele havia vivido. 1 mês antes de morrer, aos 99 anos de idade, a esposa dele foi entrevistada no programa de maior audiência nos Estados Unidos, Bom Dia América. Ela sabia que ia morrer logo. E o repórter perguntou: a senhora acredita mesmo que a senhora vai encontrar o general Douglas MacArthur? E ela, sonhadora, respondeu: eu tenho certeza absoluta, porque um amor como o nosso não acaba. E eu tenho certeza que fora desse corpo, eu voltarei a encontrá-lo. E não importa que sejam amendoins ou diamantes, estaremos juntos novamente. Meninos, ainda que a vida só nos dê amendoins, vamos em busca dos diamantes. E os diamantes estão em todo o trabalho nobre que nós realizarmos. Em todo sorriso, em todo abraço, em todo eu estou aqui com você. Não é a minha vida nem a sua, é a nossa existência. Eu tenho certeza absoluta que a próxima vez que nos encontrarmos, tanto eu como vocês estaremos ainda melhores do que estamos. Frases dos espíritos amigos maravilhosas nos levarão à frente. Emmanuel dizia: ama e obterás a bênção do amor. Mas nós não queremos amar. O bem que fizeres em algum lugar será o teu advogado em toda parte. Frase extraordinária também. E acreditem, várias frases dessas deveriam estar escritas nas paredes das casas espíritas, para que nós nunca nos esquecêssemos de que nos doar será sempre a maneira mais rápida de chegar à perfeição para a qual nós fomos criados e que nós vamos alcançar. Nós não viemos à Terra por acaso, porque o acaso não preside nada na nossa vida. Nós viemos para servir, para nos testar novamente. Se nós pudéssemos resolver as coisas do lado de lá, não teríamos tomado um novo corpo. Se nós mergulhamos num corpo, não importa a família, não importa os amores, não importa nada. Importa a nossa caminhada, que nós possamos caminhar. Jesus, quando trouxe Lázaro de volta à vida, podia ter dito: Lázaro, eu trouxe você de volta, agora me segue. Não. Desatai-o e deixai-o ir. Jesus nunca prendeu ninguém que não quisesse estar com ele. O compromisso era com os 12 apóstolos. Todos aqueles que ele curou, ele dizia: vai e não peques mais. Volta para a tua família, te apresenta a ela para contar o que te aconteceu. Então, meus amigos, sejam amigos, amores, família, casa espírita, lá fora, que é o principal, não importa. Vamos nos mostrar no nosso melhor. Olha, eu era de um jeito, hoje eu sou de um outro, e eu quero simplesmente
amar, servir, ser feliz. Combinado? Combinado. Tem gente até bocejando, mas está combinado. Você não precisou desmaiar, tá vendo meu filho como eu sou disciplinada? Né? Meus amigos, que Jesus nos guarde. Ele é o amigo inesquecível, é o amigo que nunca nos deixa, é aquele que nos afirmou: eu estarei convosco todos os dias. Então pensemos sobre isso nas nossas horas mais difíceis. Se Jesus vai conosco, de quem mais nós precisaremos? De mais ninguém. Eu agradeço a honra, a alegria de ter recomeçado a minha tarefa com vocês, aqui, nesse encontro. Vocês não vão se livrar de mim. Voltarei outras vezes, porque eu gosto de voltar para perguntar. E aí, da última vez em que nós estivemos juntos, o que foi que vocês fizeram? E eu também vou contar o que foi que eu fiz. Combinado por último? E vocês que devem estar pensando, meu Deus, como a Maíse, 51 anos depois, é desapegada. Como ela é espiritualizada. Não, eu já tenho as minhas regras para a próxima vida. Vou ficar 800 anos desencarnada, embaixo de uma mangueira, as pessoas vão passar para a Terra e eu vou dizer, vão com Deus. E na próxima vida, daqui a 800 anos, só tenho 3 exigências. Rica, magra e casada com Paul Newman. É quase nada. É quase nada. Até o último dia dessa existência, se eu morrer de tarde, eu faço uma palestra de manhã. Que é para garantir essas coisas. Meus amigos, que felicidade estar com vocês. Essa energia que eu levo comigo permanecerá comigo ao longo do tempo. E agora chegamos ao cerne. Viver a mocidade espírita não é colecionar títulos, status ou tempo de presença. É abraçar uma jornada ardilosa, mas gloriosa, de transformar vidas, inclusive a sua. Cada lágrima, cada dúvida, cada desafeto pode ser trampolim para sua alma ascender, para seu coração se tornar instrumento do amor divino. Você pode não ter todas as respostas, mas isso não importa. O que importa é que você permaneça firme no trabalho, no serviço, na caridade. Que haja coragem para se levantar sempre, mesmo que pareça pesado. Que o sorriso no rosto de outro, a consolação silenciosa, seja seu maior motivo de existir. Porque há uma promessa. O amor jamais se esgota. O bem que fizermos, ainda que pequeno, será seu advogado em toda parte. O legado verdadeiro não se mede em obras grandiosas, mas em gestos sinceros, feitos quando ninguém vê. Se agora você sair deste vídeo comprometido a ser luz onde houver trevas, já cumpriu o que precisava. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvi-la. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração, inscreva-se e siga com a gente nessa jornada de despertar e serviço.